Brasília. E quero agradecer a todos que estão ligados no canal Bradock Show. Estamos ao vivo pelo YouTube, pelo nosso site bradockshow.com.br e também pelo Rumble. A gente estava agora há pouco vendo Paulo Figueiredo falando Rumble, né, André? Eu sou Anselmo Garcia e estaremos juntos até as 21h30 hoje, nesta terça-feira, 16 de maio. Aqui você encontra as principais notícias do Brasil e do mundo com análise dos melhores comentaristas. Quero já convidar primeiramente a dar boa noite. Boa noite, Rodrigo Constantino, tudo bem? Boa noite, Anselmo, meus colegas de bancada e todos que nos acompanham hoje. Boa noite, Paulo Martins, tudo bem, meu amigo? Boa noite, Anselmo, boa noite, Consta, boa noite, Fernando, boa noite quem mais estiver conosco. Boa noite, agora Fernando Holliday. Estamos sem seu áudio, Fernando. Acho que quando você tira o fone funciona. Estamos sem seu áudio enquanto você organiza aí. Ainda. Oi. Rapaz, Agora eu tô te ouvindo. De fone e ainda continuo com o mesmo problema. Boa noite a todos. E boa noite, Manuel Carlos. Você estava um pouco sumido, tudo bem? Boa noite, Anselmo. Boa noite a todos da bancada. Muito obrigado mais uma vez, Rodrigo e Paulo e Holliday. Boa noite, André Quito. Boa noite, Anselmo. Mais Tudo uma bem? vez estamos aqui de olho nos comentários dos nossos ouvintes. É isso aí, gente. Peço que você se inscreva no nosso canal, Bradock Show. Estamos com 29.500 pessoas inscritas no nosso canal. E eu convido você a se inscrever no nosso canal, ativar o badalo das notificações e já começa aí a sentar o dedo e deixe o seu like. Agora são 20h03. Eu já quero ir para a primeira pauta do dia hoje já. Justiça brasileira manda bloquear todos os vídeos do YouTube do nosso comentarista Rodrigo Constantino. Aparentemente, trata-se de uma retaliação após participação em audiência pública na Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados, onde o tema era justamente a censura. Quero convidar primeiramente ele, que é o nome na pauta, Rodrigo Constantino. Olá, Anselmo. Pois é, né? 12h48 eu recebi a primeira mensagem do YouTube dizendo que por uma decisão da Justiça estavam banindo um vídeo meu para o público apenas do Brasil, né? Que é mais de 90% do meu público. Tem muito brasileiro no exterior que me acompanha, mas o grosso ainda está no Brasil e precisa aprender com urgência a mexer em VPN, igualzinho faz o povo de regimes tirânicos como Cuba, faz o povo de Nicarágua, China e Venezuela. Aí eu falei, pô, era um vídeo em que eu falava que o sistema ia ou prender ou tornar Bolsonaro inelegível. Eu falei, bom, não estão querendo que eu dê minha opinião sobre o que eu acho que vai acontecer com o Bolsonaro. Achei que era especificamente esse conteúdo. Aí, pouco tempo depois, chegou a mesma mensagem, né? Vem uma em cima da outra, de um outro vídeo. Falava de desigualdade salarial, mito da desigualdade entre homem e mulher. Eu falei, ué, caramba, até isso estão bloqueando por medida judicial? Aí começou a chegar. Então, na verdade, foi uma decisão que eu não posso mais me comunicar também pelo YouTube. Nenhum vídeo meu tem que estar acessível a brasileiro algum. Repare que tem método nisso, né? E é recorrente. Eles não vão lá e dizem assim, ó, isso e isso é um conteúdo criminoso e tem que ser censurado, banido, bloqueado. Eles dizem, a pessoa é perigosa. A premissa é que esse tal de Constantino da extrema-direita é alguém perigoso. Então, nós precisamos ostracizá-lo, bani-lo da praça pública. E eles vão tomando todas as medidas para isso, para atingir essa finalidade. E, na verdade, quebrar a espinha dorsal, né? Asfixiar monetariamente. Eu estou com as minhas contas bancárias congeladas na justiça, né? Eu estou sem passaporte, então eles vão tentando, de alguma forma, intimidar, destruí-lo, até você resolver ficar quietinho, caladinho. Eu não aceito isso. É minha liberdade básica. Eu tenho mais de 1,5 milhão de seguidores. Eu criei, inclusive, hoje uma nova conta no Twitter, o @tudoconsta76, para mostrar que eu não vou me curvar, eu vou continuar falando, eu não cometi nenhum crime.
Se acham que eu cometi, aponta, não conseguem, fica tudo correndo em sigilo, e as plataformas precisam ceder a essa pressão, porque vem com decisão judicial e tudo. Veio logo depois daquela audiência no Congresso, em que eu contei um pouco do meu caso, junto com o Paulo Figueiredo, que também criou uma conta nova no Twitter hoje, e com a Bárbara, do canal Te Atualizei, que sofreu a mesma coisa. Logo depois, foi lá a justiça e bloqueou todos os vídeos dela do YouTube. Ou seja, não é preciso ser nenhum gênio para constatar o óbvio, Anselmo. Estamos diante da tentativa de censura prévia, de intimidação, de retaliação para quem critica ou ousa criticar esse abuso todo de poder, esse arbítrio. E veja que curioso, eu criei uma live hoje para falar sobre esse assunto. Antes de eu abrir minha live, antes de eu entrar ao vivo, eu tinha criado no YouTube sem entrar ao vivo, eu recebi também a mesma mensagem. A live também estava banida, como vídeo que nem existia ainda, por decisão judicial que a plataforma reviu e acatou. Uau! Estamos agora diante do Minority Report, aquele filme do Tom Cruise. Antes de eu falar, a justiça brasileira, entre aspas, resolveu que eu não podia falar. Mas não há censura prévia no Brasil, não. É vedado pela Constituição. E tem gente que finge que acredita. Obrigado, Constantino. Quero convidar agora o Paulo Martins para o comentário. Estamos sem seu áudio, Paulo. É que eu comecei ontem nesse negócio aqui e ainda não estou familiarizado. Perdão, gente. Primeiro, a minha solidariedade ao meu amigo Rodrigo Constantino. É ridículo, é de estarrecer quem ainda tem um fio de dignidade e de honestidade intelectual nesse país, testemunhar o que o Rodrigo está passando. Estão tentando transformá-lo num pária mundial. Ele já vive fora do país, não tem passaporte, sabem que os meios de sustento dele, em grande parte, advêm do Brasil, bloqueiam as contas do Rodrigo. Depois, há uma retaliação por ele participar de uma audiência sobre liberdade de expressão na Câmara dos Deputados. Veja, é um ato agressivo não só contra o Rodrigo, mas também contra a Câmara, já que outras pessoas tiveram a mesma sorte do Rodrigo logo após participar dessa reunião. Tudo isso que está descrito prova mais uma vez o que a gente vem falando. Eu tenho insistido nisso, muita gente tem me carimbado como um cara que está com sentimento derrotista e coisa assim. Não, eu estou sendo apenas realista. Há um novo regime vigente no Brasil. Não é mais o regime de garantias constitucionais. É um regime onde um determinado grupo político e social que leva o carimbo de bolsonaristas, ele não goza de nenhuma garantia daquelas que estavam previstas na falida, na morta Constituição de 88. A esse grupo, a garantia está na cabeça de cada ministro. Então, não há previsibilidade de nada. E esse regime conta com amplo apoio das elites políticas, intelectuais e de mídia. Tanto que ninguém está escandalizado com o que aconteceu com o Rodrigo hoje. Rodrigo Constantino não é um qualquer, nem que fosse, mas não é um qualquer. É alguém que tem milhões de seguidores, é um cara que já escreveu na imprensa tradicional e que agora está calado, amordaçado, sufocado. E nem isso é capaz de sensibilizar essa turma. Isso que assusta ainda mais no Brasil. Não é a mera violação do direito de uma garantia fundamental, que por si só já é um absurdo. É o nível de adesão, de aplauso, a incapacidade de boa parte do país se indignar quanto a isso. Significa que nós estamos construindo no Brasil um regime com potencial de ser dos mais brutais que venhamos a conhecer. Não está matando por enquanto, mas em termos de censura, repressão e controle social, ele está aprendendo. O monstro está aprendendo. Quem já assistiu Criminal Minds, né? O psicopata vai evoluindo.
né? Esse monstro repressor, e eu não estou fulanizando, eu estou falando da máquina, ela está aprendendo com a realidade, testando e entendendo a sua falta de limites e vai sufocando os seus críticos, aqueles que não convêm. Então, é muito triste, muito ruim, e assim, o que eu entendo agora, o que dá para fazer? Não sei ainda. É preciso tatear, é preciso entender, é preciso aguentar, esperar fissuras nesse grupo, e por enquanto nós temos que nos adaptar. Nos adaptar não é aceitar. Adaptar é você entender os riscos que você corre e encontrar uma banda para lutar dentro desse ambiente de risco. São coisas bem distintas. Porque não é mais brincadeira, não é mais retórica. Existe um ambiente repressivo no Brasil e ele não tem pena de ninguém. Obrigado, Paulo. Agora, Fernando Holliday. Anselmo, eu também começo, igual o Paulo, aqui me solidarizando com o Rodrigo, né, por tudo isso aí que ele está passando, mais uma vítima, né, desse novo regime que nós estamos vivendo. E isso lembra muito o que acontecia, e ainda acontece, em muitos regimes ditatoriais, onde determinados nomes ou determinados autores eram simplesmente proibidos. E tinham, isso no século passado, seus livros queimados em praça pública. Hoje, estes mesmos autores são considerados personas não gratas por esses regimes, são impedidos de falar independentemente do que queiram falar. Isso é absolutamente surreal. Isso é surreal, inclusive, na cabeça de quem pensou a Constituição. Porque se os constituintes, lá de 1988, tivessem a oportunidade de olhar para o Brasil de hoje, não reconheceriam a Constituição que construíram. E veja, eu nem sou um dos maiores defensores do modelo de Constituição que nós escolhemos lá atrás, mas uma coisa era certa: se havia algo pelo qual essa Constituição prezava, era a liberdade e a condenação da censura prévia. Porque foi uma Constituição construída e baseada principalmente por aqueles que foram perseguidos no regime militar e tiveram as suas obras proibidas, foram proibidos de falar, tiveram seus mandatos cassados. Então, havia no espírito da Constituição um certo respeito a essa liberdade de expressão e uma condenação muito enfática à censura prévia. Mas, com o passar dos anos, percebeu-se que, na verdade, essa defesa da liberdade ela era absolutamente circunstancial. Quer dizer, se defendeu aquilo naquele momento porque estávamos saindo do regime militar e falando em redemocratização, etc., e se temia a volta dos militares naquele contexto. Pelo menos era esse o medo da maior parte dos constituintes. Mas, conforme este tempo ficou para trás, foram rasgando os dispositivos da Constituição, principalmente nos últimos 2 anos. E nenhuma instituição reagiu. Aliás, teve uma que temporariamente tentou reagir, que foi a presidência da República enquanto estava sob o comando de Jair Bolsonaro. Houve uma tentativa de reequilíbrio das forças, uma tentativa de reequilíbrio dos poderes. Mas uma vez que acaba o mandato de Jair Bolsonaro, todas as instituições absolutamente sucumbem ao autoritarismo do judiciário. Um autoritarismo que esse poder, aliás, nunca teve, até porque nunca teve tanto poder antes na história do nosso país. Historicamente, nós tivemos autoritarismos vindos do poder executivo e até alguns momentos de destaque do poder legislativo. Mas destaque do poder judiciário, como se tem hoje, nunca se viu na história do nosso país. E é triste que esse destaque venha dessa forma, cortando autores, cortando jornalistas, cortando opiniões que sequer foram emitidas. Né? Você proibir a transmissão de uma live que sequer começou é um negócio absolutamente inacreditável. E tudo, evidentemente, sobre um manto
que é o de combate à desinformação. Ora, que desinformação havia numa live que sequer existiu? Como é que se pode combater desinformação em um conteúdo que não existe? Você impediu o conteúdo de ir ao ar. É evidente que não há desinformação nesse conteúdo, porque não há conteúdo. Chega a ser surreal a gente ter que discutir coisas tão óbvias e tão evidentes como essas. É muito triste o momento que nós estamos vivendo no Brasil. Há diversas discussões sobre quais seriam as soluções, mas a grande e triste realidade é que as instituições que poderiam reagir hoje estão de cócoras para o STF e não têm as mínimas condições políticas e morais de reagir. E é claro que isso acaba dificultando a nossa vida. Obrigado, Holiday. Eu quero convidar agora o Manuel Carlos. Eu vou fazer só uma reflexão. Vou chamar aqui mais uma vez para uma reflexão. O Constantino foi censurado. Na verdade, ele foi recensurado, né? Não existe nessa palavra. Ele foi censurado novamente. Então, assim, foi sendo sufocado. Então, o que aconteceu hoje não foi algo que não estava acontecendo. Ele já estava sendo censurado. Então, hoje só foi a cerejinha do bolo. O que falta é realmente eles atraírem o Constantino para cá e grampeá-lo, né? É o que está faltando só, né, Constantino? Só falta grampear você. Colocar atrás das grades. Por crime nenhum, não se sabe pelo qual crime, não tem processo, não tem inquérito, não tem nada. Só uma decisão de um desejo de uma pessoa que realmente está já passou de todos os limites, no que se refere à questão da legislação da Constituição. Essa semana, eu vou dar um exemplo aqui. Essa semana, mais uma vez, isso se repete a todos os momentos, todos os dias, a grande mídia produz fake news em cima de fake news. E nada acontece, nenhum deles está inquirido nesse processo pelo STF, ou sendo censurado, ou recebendo algum tipo de retaliação. E essa semana a Patrícia Campos Melo me chamou a atenção, ela fez uma matéria dizendo que a OAB tinha proposto um grupo de regulamentação da mídia, tipo um gabinete, né? Um gabinete do ódio e do bem, como se a OAB tivesse proposto isso. A OAB veio e disse que aquilo não era verdadeiro. E nada aconteceu com a dona Patrícia Campos Melo. Ninguém produz mais fake news do que o senhor Felipe Neto e o Janones, por exemplo. Nada acontece com eles. Eles estão com as mídias, podendo falar as borrachas que eles adoram fazer, né? Atacam reputações de pessoas que os desagrada de alguma forma e por mera divergência de opinião, o que é pior. Você discordar, isso é natural. Agora, você querer destruir a pessoa, calar a pessoa, isso já ultrapassa todos os limites. E o Janones e o Felipe Neto, eles partem para esse tipo de estratagema. Né? Não é só a discordância, é simplesmente querer calar as pessoas. E eles apoiam medidas de censura, pelo menos hoje, não no passado. Hoje eles apoiam. Então isso é algo que eu gostaria de chamar nossos telespectadores para a reflexão do que está acontecendo no Brasil, que um lado está sendo censurado, um lado está sendo calado, e o outro que não faz fake news. Né? Aqui você não vai ver nada de fake news, nenhum tipo de notícia que não tenha sido devidamente checada. O Braddock Show tem essa preocupação. O que nós falarmos aqui, você pode confiar, você pode pesquisar, de fato aconteceu. Você pode discordar de uma opinião ou outra, mas os fatos estão sendo colocados. Agora, quem realmente faz fake news não está sofrendo nenhum tipo de retaliação, nenhum tipo de censura. Acha, Manuel, até uma pergunta. Você acha que isso virou uma perseguição? Perseguição política e eu acho até ideológica e eu acho até, em alguns casos, pessoal. André Quito. Eu apenas queria passar aqui dar um grande oi para o pessoal que está nos acompanhando aqui. Eu estou respondendo vocês dentro do possível, não consigo responder todos, mas já estamos com quase 2.000 pessoas ao vivo acompanhando o Braddock. Pessoal, peço que dê like, compartilhe, ative o badalo das notificações. E eu gostaria que o Antônio Carlos Vieira Júnior está falando russo com o pessoal aqui hoje, Manuel. Já viu isso?
Não. Então eu queria dar uma saudação em russo ao Antônio aí. Privet, Antônio, как дела, мой хороший друг. Um grande abraço, Antônio. Você é quase fundador do Braddock Show. Poucos sabem, mas esse rapaz aqui do meu lado é mestre em filosofia, doutorando em filosofia, fala russo, inglês, entre outros idiomas. E é palmeirense. E é palmeirense. E eu tenho, já quero passar aqui uma pergunta para o Constantino. Eu ouvi ele falando na live, mas eu acho também passar essa informação para o público, né? O que seu advogado, Consta, conseguiu, digamos, de informações a respeito desse novo cerceamento de liberdade sua? Nada, André, nada. Na verdade, eu conversei com o meu advogado hoje e a sensação de impotência, que não é só dele, é de todos os outros advogados que ele conversa, que defendem casos parecidos, réus do inquérito ilegal do fim do mundo e por aí vai, é uma sensação de realmente pânico. É olhar e falar assim, não existe mais lei alguma no Brasil, não existe mais nenhuma prerrogativa, não dá para defender da acusação, porque não sabe de onde vem a acusação, tudo sob sigilo. Ele conseguiu ter uma decisão deferida pelo ministro Alexandre antes da minha fala no Congresso, a convite do deputado representante do povo, Gustavo Gayer. Ele tinha deferido um pedido do meu advogado de meses antes, né, para ter acesso ao inquérito. E mesmo assim, quando chegou lá o advogado, inventaram agora que tem que ser um pendrive, que não é porque é físico o negócio, né? Todo mundo sabe que antes era físico e só físico no STF. Então é uma forma clara de criar empecilhos e barreiras e procrastinar e impedir o advogado de ter acesso ao inquérito. A decisão de hoje, ele não sabe de onde veio, não recebemos nada, vem direto do YouTube a mensagem, né? Então é um negócio assim, é uma mistura de todas as distopias. Eu acho que isso é importante para o público entender, né? Eu já mencionei o Minority Report, né? O filme do Tom Cruise, que o sujeito é preso pelo crime que ele vai cometer. Aí nós temos o Big Brother, o Alexandre de Moraes, hoje ficamos sabendo, tinha uma espécie de acompanhamento minucioso de tudo que acontecia no gabinete do presidente, né? Uma devassa de passo a passo do presidente Bolsonaro. Então temos o Big Brother do Orwell, né? O grande irmão que tudo enxerga. Temos o processo kafkaniano, quer dizer, aquela coisa que você está sendo processado e é tudo confuso e você não sabe por quê e não tem como se defender. Temos o Fahrenheit, né, que queimam livros e hoje em dia banem das redes sociais, da praça pública, da era moderna. E temos o Admirável Mundo Novo, onde tenta entregar uma diversãozinha aí, né, uma Rede Globo, né? Toma aqui um soma para ver se você fica felizinho e bem alienado e esquece o que está acontecendo, né? A tirania instaurada e, claro, junto com isso, um certo ataque aos pilares familiares, a ideia da mãe e tudo, né? Então, temos todas as distopias juntas acontecendo no Brasil de hoje. É algo bizarro, sem precedente, e os advogados se sentem, obviamente, no escuro e de mãos atadas. Eles não têm o que responder à demanda dos clientes, né? E aí, o que nós podemos fazer? Ele fala, não sei, não tem nada para fazer. Veio da cabeça de um sujeito que age à margem da lei, ao arrepio da Constituição, e de lá vai ter que vir alguma resposta. Já são mais de 4 meses sem minhas contas bancárias no Brasil. Eu não tinha pouco recurso, não, porque era o acúmulo de meses de trabalho ali no Brasil, né? E eu tinha, inclusive, feito distribuição na minha empresa para pagar dividendos e fazer remessa, porque eu preciso desse dinheiro para sobreviver aqui. Ele sabe disso, né? E aí eu estou há mais de 4 meses sem acesso às minhas contas bancárias. É um negócio bizarro. Não dá para entender sob nenhuma outra ótica que não ele quer me fazer ajoelhar no milho, pedir perdão e repetir em praça pública como ele, Vossa Excelência, é o fiador da democracia brasileira. Isso não vai acontecer. Obrigado, Constantino. Manuel Carlos. Não, tá tranquilo, acho que todos já explanaram bem. Eu acho que a gente está bastante, eu não diria emocionado, talvez até, eu não vou dizer surpreso também, mas bastante
preocupado. Não vou nem dizer revoltado, mas preocupado com o rumo que isso está tomando. A gente fica muito chateado, Eu né, tô cara? até tomando aqui, isso aqui é cerveja. Eu tô tomando Paulo cerveja. Martins? Não é para comemorar, mas sim para Tá sem aliviar áudio, a tensão. Paulo, estamos sem seu áudio. Tá. Eu tô cortando o microfone porque eu tô com uma tosse que eu não sei mais o que eu faço com ela. E aí Eu vou te dar esse remédio aqui lá. quando você chegar aqui, ó. Melagrião. Quinta-feira você tá Isso aqui também. conosco. Não, esse já esgotei também, pode esquecer. Nem conhaque com limão também, que eu não tô bebendo, então não vai rolar. Mas, assim, cara, é difícil até da gente descrever e falar mais a respeito do tamanho, os absurdos, tamanha surrealidade dessa situação do Rodrigo Constantino, que não vai se resumir o Rodrigo Constantino. Ele é apenas um caso em questão. É sobre quem a gente está falando. E a gente é amigo, conheço o cara, pô. O cara é trabalhador pra caramba, gente boa. O cara não tem que estar passando por isso. O cara não tem que estar passando por isso. Isso é inadmissível. Sabe, é uma situação horrorosa, brutal. Parece palavras quaisquer que a gente está jogando aqui de indignação, sem alguma profundidade. Não é. Neste caso, essas palavras de indignação são as coisas mais profundas que você pode proferir, porque toda a teoria da construção de um regime que não respeita garantias e tal, a gente já fez, muita gente já fez, mas nós estamos diante do fato. A violência está acontecendo, é contra um amigo nosso, não é contra aquele cara que você não sabe quem é e tal, e fica um tanto mais distante de você. É diferente quando você vê a violência no jornal e quando ela atinge um familiar seu, alguém que você conhece. Esse cara tá aqui, ó, ao vivo com a gente e é a vítima aqui, daqui a pouco é contra esse canal. Eu já estive na Polícia Federal, tenho noção do que é você ter as suas garantias violadas e você não ter a quem recorrer. Meus amigos que estão acompanhando esse Braddock, pensem numa sensação em que você se sente um nada. Tá? Não tem a quem recorrer, porque você vai recorrer a uma corte que é ela que está violando as tuas garantias. É o caso do Rodrigo. Isso não vai parar, não é com ele. A turminha do bem, a turminha da elite, né, o 11 de agosto, o pessoal das prerrogativas, eles vão se incomodar quando isso atingir uma Mônica Bergamo da vida. Por enquanto, é esse grupo de párias aqui, ó, golpista, nazista, fascista, essas palhaçadas todas. Tá? E assusta também a insensibilidade desse pessoal, que outrora gritavam contra a censura, pela liberdade, como bem descreveu o Fernando Holliday. A Constituição de 88 foi escrita sob aquele clima, sob aquele ambiente, fruto daquela experiência. E aí você tem esses mesmos atores, hein? Ou seja, gente de primeira geração dos fatos que produziram esse ordenamento jurídico e aqui aplaudir sua violência que acomete os nossos colegas e que não vai perdoar ninguém. Vai atingir qualquer um que levante a mãozinha para gritar. Aqui dentro do Brasil é assim. Agora vai ser assim. Você gritou, você está dizendo assim, ó, ditadura, me pega aqui. É assim que eles vão ver. Inquéritos que não terminam nunca, quebra de sigilo. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o caso que fizeram com a devassa que fizeram na presidência da República. A presidência da República. Imagine no cidadão comum, no pequeno empresário que vai colocar uma bandeira do Brasil na sua porta daqui a pouco. Porque quando um regime se fortalece assim, desculpa me alongar, mas acho que são reflexões que a gente tem que fazer. Quando um regime se fortalece assim, em pouco tempo começam a surgir os lixos, pilantras, vagabundos que querem se aproximar do regime. Alcaguete, que se fala por aí. Eles começam aí, para se mostrar úteis, eles começam a entregar as pessoas. Vai ter aquele juizinho da primeira instância, promotorzinho da primeira instância, que vai partir para cima das figuras de destaque locais, para ele ficar bem com a turma que comanda a instituição dele. Pode escrever isso que eu estou falando.
Não vai parar em crítico, em analista político e tal. Vai pegar todo mundo. Tá? E depois vão estender o rol de bondades às quais eles têm que defender a humanidade. Vai ser por ameaça ambiental, terrorismo, não sei o que lá. Escreva o que eu estou falando. Lamentavelmente. Estou sendo pessimista? Não. Realidade, irmão. Realidade. E estou tentando entender ela para a gente encontrar uma saída. Obrigado, Paulo Martins. Agora 20 horas e 31 minutos. Vamos dar seguimento no programa para a segunda pauta do dia. Documentos da investigação que mira Jair Bolsonaro, familiares e seus ex-assessores mostram que uma série de quebras de sigilo determinadas por Alexandre de Moraes expôs a rotina e detalhes do gabinete presidencial. Estava com a gente já falando, vou passar novamente, Paulo Martins. Essa devassa é mais um item que é para horrorizar a todos. Veja, você tem ali violados sigilos de assessor direto, assessor do assessor, todo o entorno do presidente da República. Havia um cerco ao presidente da República dentro da presidência, no exercício do mandato, sem haver investigação autorizada pela Câmara. Porque para investigar um presidente da República é assim. A Câmara, no mandato, a Câmara precisa autorizar. Lembra, no caso do Michel Temer, quando houve a gravação do vagabundo, do Joesley Batista, que gravou o presidente da República e entregou e tal, o pessoal, aqueles processos lá não foi de impeachment do Temer, foi para autorizar e investigar. Porque senão o exercício do mandato de presidente se torna impossível, inviável, porque ele vai ser investigado o tempo inteiro. É por isso que o ordenamento protege o presidente no exercício do mandato. Depois, ele pode ser processado, mas ali não. Ali tem que ser autorização do Congresso. Não teve autorização nenhuma. Aliás, nem pedido para o Congresso para que o presidente fosse investigado. E estava lá todo o entorno, sendo grampeado, as informações correndo pela Polícia Federal, que está se prestando a um papel ridículo. E que isso é bom para o pessoal aprender um pouco a ficar exaltando forças de repressão o tempo inteiro, tá? Não é porque bota um coletinho e pistola na cinta que não está disposto a fazer besteira. Isso aí é uma vigilância permanente que nos exige. Não tem que ter pensamento de categoria aqui, não. O pessoal pensa em se dar bem na carreira e adere. Tá? Então nós temos lá a presidência da República inviável, inviabilizada, num monitoramento permanente. Se a presidência, se os homens próximos do presidente monitorados, imagine você, meu caro cidadão, pagador de impostos. A diferença entre você e os caras do entorno do presidente, sabe qual é? Esse pessoal não te enxergou ainda. O dia que você chamar a atenção dele por alguma razão, seja por um tweet, seja por um destaque na sua vida, seja por uma crítica, seja porque você tentou atravessar o oceano com um balão, esse pessoal pode te monitorar. Nada impede mais. Se não havia nem essa barreira, que ela é legal, muito forte, para investigar o presidente da República, eles assim fizeram, imagine com você. É mais uma do bananal, do nosso regime, que eu não sei ainda classificar como é que é, mas é uma coisa absolutamente sem limite e nós vamos ter que lidar com ela. Obrigado, Paulo Martins. Agora com vocês, Fernando Holliday. Fica até repetitivo usar a palavra surreal, mas é que eu não consigo pensar. Não tem outra. Depois eu vou verificar no dicionário outros sinônimos para ficar variando aqui no programa. Porque realmente é uma coisa assim, absolutamente inacreditável. Você teve uma vigilância do presidente da República no exercício do seu mandato, como bem lembrou o Paulo Martins, sem autorização da Câmara dos Deputados, porque para investigar o presidente no exercício do mandato é preciso haver autorização da Câmara dos Deputados. E o que se encontrou foi lorota. Lorota. A maior parte das conversas que foram vazadas pela Folha de São Paulo não tem nada de significativo. São conversas
absolutamente corriqueiras sobre o cotidiano dos servidores no Palácio do Planalto, da presidência, fofoca de corredor. Ah, será que Paulo Guedes vai ser demitido? Ah, menina, não sei. Ih, parece que não vai, hein? Vai ficar até o final. Aí, quando encontram alguma coisa, e aí eu já vou acabar me adiantando aqui na próxima pauta, peço desculpas, mas é sobre como a Michelle Bolsonaro paga manicure. Olha a loucura! Há uma constante tentativa de se procurar coisas erradas no governo de Jair Bolsonaro e não se encontra absolutamente nada de relevante. O escândalo, o grande escândalo do Jornal Nacional é que a Michelle Bolsonaro pagava manicure em dinheiro e não no cartão de crédito. Olha isso, gente! Pelo amor de Deus, e estão transformando isso no escândalo do século. No mesmo país que teve mensalão, com vários ministros que eram grudados no então presidente da República, presos e condenados. No mesmo país em que se teve Lava Jato, os maiores valores já desviados dos cofres públicos da história da República. O escândalo é a manicure da Michelle Bolsonaro. É inacreditável um negócio desse. Nós estamos falando aqui de cerca de um montante de pouco mais de 8 mil reais utilizados para pagar pequenas despesas. E que, ao contrário do que se diz, não era dinheiro público que não poderia ser utilizado para esses gastos. Pelo contrário, era justamente um dinheiro destinado às despesas da família do presidente da República. Era a pizza que chegava na porta, era a manicure que não queria ser exposta, eram os pequenos prestadores de serviços que não queriam sofrer ataques políticos porque estavam prestando serviços pequenos no Palácio da Alvorada. Esse é o grande escândalo que encontraram do governo Bolsonaro. É um negócio absolutamente surreal. Já reviraram este governo de cabeça para baixo. Reviraram a vida de Bolsonaro e de toda a sua família de cabeça para baixo. Não encontram nada, mas mesmo assim continuam expondo a sua vida privada a todo instante, como se o que tivesse acontecido fosse realmente absolutamente inédito, o fim do mundo, o crime dos crimes. Não há como não se acreditar que o que está acontecendo nesse momento é simplesmente, pura e simplesmente, uma tentativa de se vingar aquele que liderou um dos poderes da República na tentativa de reequilibrar as forças do país. É a pura e simples vingança. Porque ele ousou peitar, ousou tentar reequilibrar a força entre os três poderes. Esse, na verdade, é o grande crime do Bolsonaro. Mas como isso não está tipificado, nem no Código Penal, nem na Constituição Federal, se inventa a história das joias, se inventa 8 de janeiro, ou se inventa o escândalo da manicure. Infelizmente, essa é a realidade. Obrigado, Holliday. E agora o Manuel Carlos. Antes de passar para o Constantino, eu só queria fazer uma ponderação, Constantino, que essa quebra de sigilo, se por acaso fosse feita no atual governo, eu acho que muita coisa seria descoberta, de fato criminosa, né? Fica aí a sugestão. Quando a gente não pode lutar contra essa força que está vindo com muita sede, né? Com muita sede, eu estou agora torcendo para que haja aí um enfrentamento e o mais rápido possível entre o atual governo e essa força que devassou o gabinete do Bolsonaro. Então, eu espero então que, vamos dizer assim, como é que se diz assim, o Coringa e o Charada entrem em disputa, já que o Batman está fora do jogo, então que o Coringa e o Charada entrem em enfrentamento sem fim. Eu torço agora para que eles se arrebentem. Mais ou menos isso. Não, eu entendo a sensação, né? Mas é um lose-lose situation também, porque qual dos
Lados vencer vai colocar o Brasil de joelhos mais ainda, né? Porque vai mostrar a sua superioridade. Hoje tem notinhas dizendo que o Alexandre de Moraes está dando um recado que está insatisfeito com o Lula, porque o Lula não responde, o presidente não usa a rede social, então não dá nem para meter o Araponga por esse caminho, né? Vai ter que ser mais tradicional o método, né? Escuta, alguma coisa assim. Mas porque o Alexandre de Moraes, segundo a Malu Gaspar do Globo, quer falar com o Lula sobre a indicação dele para o STF. E o Lula estaria fugindo justamente por isso. Quer dizer, o Brasil podre e imundo acontece em praça pública, diante dos nossos olhos a meio-dia. Ao meio-dia. Né? É ingerência, é lobby, é inconstitucionalidade, abuso de poder, é tudo assim, escancarado. Agora, vamos voltar na questão do que foi feito de antirrepublicano e temerário pelo Alexandre contra o presidente Bolsonaro. Né? A coisa mais importante para a gente entender aqui, a fala dos meus dois colegas, as falas foram precisas, mas o Holliday tocou aí no ponto de maneira exaltada e correta, né? Que é muito surreal, estamos discutindo a manicure da Michelle, né? Porque a premissa, e isso é importante a gente questionar sempre as premissas, a premissa é de que o Bolsonaro é a maior ameaça que já apareceu na democracia brasileira. Ele é a incorporação do Hitler, do Mussolini com Mao Tse-tung juntos. Mao não, porque o Mao era comunista. Então tem que ser só o Franco e por aí vai. O Fulgêncio Batista. E para impedi-lo de levar adiante o projeto fascista, vale tudo. Para salvar a democracia, vale tudo. Os métodos não importam. Então, primeiro concluiu-se que Bolsonaro e todos os seus apoiadores são culpados. Depois, concluíram que, para impedir o crime deles, tem que fazer qualquer coisa que esteja diante das suas forças, não da lei. E aí, pronto. Parte para cima para tratorar, para censurar, para investigar, para catar fishing expedition. Primeiro tem o alvo, depois vai procurar o crime. Isso é um procedimento conhecido aqui nos Estados Unidos e condenado, ilegal. O fenômeno parecido com Trump. O sistema aqui se uniu também. Hoje está na ordem do dia aqui nos Estados Unidos. Obama mentiu, Clinton mentiu, todo mundo mentiu e todo mundo tentou, de alguma forma, impedir o Trump ou derrubá-lo. Né? O FBI participou disso, aquela história de conluio com os russos, a mídia corrompida foi parte muito importante desse ataque antirrepublicano ao presidente, tudo partindo da premissa de que ele era a maior ameaça à democracia. Então, no Brasil foi igual. E a gente tem que perguntar como as ditaduras se instauram. Exatamente assim. Exatamente assim. E com os aplausos de figuras medíocres, rancorosas, que odeiam a direita e vale tudo. Eu voltei com o meu Twitter, vale ver alguns comentários lá. Seu foragido da justiça, criminoso. Hã? Então, eles não gostam de mim. O Paulo fez uma defesa muito veemente, como meu amigo, e eu agradeço muito, fico sensibilizado, mas nós temos que ir além. Tem que defender assim para quem a gente não gosta. O Paulo falou que vai começar a surgir um monte de picareta. Bom, tem um que já foi mencionado hoje aqui, que é um chave de cadeia total. O sujeito é um batedor de carteira, não vou voltar no nome dele. Mas ele está aí, junto com o sistema, e mente que nem sente, e protegido. Ele já é um desses, né? Malandrinhos, marginaizinhos, que se aproximou do sistema, né? De olho nisso, nas vantagens. Então atrai um bando de rancoroso, medíocre, invejoso. E eles querem usar essa marreta, esse porrete, que hoje está na figura de um ministro supremo, para destruir, para calar os desafetos, quem eles não gostam. É assim que as ditaduras nascem. Elas nascem com o aplauso do vizinho medíocre e invejoso, da imprensa oportunista, corrompida, que está pedindo isso. E aí começa um ou outro a ficar assustado. Surge aí um editorial do Estadão Tucano. Alexandre de Moraes, o censor. Até ontem era STF, fiador da democracia. Salvando a democracia da ameaça bolsonarista. Que está afastada, né? Então os tucanos estão começando a se dividir agora.
os que já querem puxar o tapete do Lula e colocar o Alckmin e colocar algum garrote depois no Alexandre, ou os que ainda estão assim, não, calma, tem que enterrar e botar 7 palmos debaixo da terra e cimentar. Tem que botar cimento, para não voltar. Então, a turma está dividida só em relação a isso, mas todo mundo já confessou o crime. Todo mundo já disse, eu não ligo a mínima para os meios, para a república, para a democracia, tudo em nome da democracia, mas a República Democrática da Coreia do Norte também, a República Democrática da Alemanha Oriental, da China, todos também usam esses nomes. Então, meus caros, nós estamos discutindo hoje no Brasil a manicure, R$80 para cá, R$100 para lá, da Michele Bolsonaro, como se fosse um escândalo, como já veio a história das joias e hoje já está lá. Não é, realmente não precisava declarar não, pagar imposto não. Então, assim, vão destruindo com o porrete e depois fala assim, não era bem isso, mas não era nada disso, mas dane-se. Quem liga? Who cares? Não eles, cúmplices da ditadura em curso, já instaurada no Brasil. Já temos uma ditadura. Eu tenho lugar de fala. Já é uma ditadura. Então, meus caros, a Petrobras vai ser saqueada de novo. Vem aí o Petrolão 2.0. Hoje a demagogia venceu, o populismo venceu. O poste do Lula, que foi colocado na empresa estatal, já anunciou a quebra da fórmula que vem desde o Temer, que serviu justamente para estancar a sangria do Petrolão e trazer governança para a empresa, transparência. Já foi tudo isso jogado para o lixo, para o esgoto, e vai voltar a Petrobras a ser saqueada por cupins, ser usada como instrumento de politicagem, por uma quadrilha. E isso é coisa de 100 bilhões para cá e para lá. 100 bilhões. E estão discutindo manicure da Michele Bolsonaro. Um país que faz isso merece acordar na Venezuela. Só que eu sei que não é o país. É essa imprensa podre e corrompida junto com os medíocres que querem falar da galinha, do pescoço da galinha comprada pelo governo Bolsonaro, em vez de falar do que o Lula e sua trupe vem fazendo de novo com o Brasil, porque o ladrão voltou à cena do crime, segundo Geraldo Alckmin, aquele que hoje elogia o MST. Obrigado, Constantino. 20 horas e 49 minutos. Vamos para a terceira pauta do dia. Os advogados de defesa de Jair Messias Bolsonaro afirmaram que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro utilizava cartão de crédito em nome de uma amiga porque o ex-presidente é, aspas, muito pão duro. Coloca o vídeo, por favor, produção, do advogado do Bolsonaro. Por que não foi utilizado um cartão com titularidade do presidente ao invés de uma amiga durante esse período? Por que não foi utilizado o cartão do presidente? Utilizava da amiga e não, por exemplo, o presidente pediu um cartão adicional. Resposta da dona Michele para mim há meia hora atrás. O meu marido sempre foi muito pão duro. Mas se ela não tinha renda, era ele quem pagava, ainda assim essa dor. Exato. É o constrangimento do homem e mulher. Deixa eu pagar, não deixa eu pagar. Normal. Passar o comentário para o Paulo Martins. Eu acho que já foi dito muito pelos colegas. A falta de senso de proporções, a falta de senso de ridículo. Veja, nós estamos discutindo como se fosse um escândalo da República. Qual cartão que a primeira-dama usava para pagar a manicure? Se é uma amiga, se é a prima, se é... E daí? Isso é patético. Isso é ridículo. Isso é uma estratégia de desmoralização pessoal, destruição da liderança, desestabilização, jogar toda uma base social que o Bolsonaro, que a esposa dele tem, enfim, que todo o grupo tem e representa, em dúvida e minando a credibilidade da liderança junto a esse público. É trabalhar com a confusão mental. Eles sabem muito bem que isso é patético. Os caras lidam com um orçamento de trilhão. Não conseguem apontar nada em contratos estatais, não conseguem apontar nada em processo de privatizações, nada estruturante, nada organizado, nada visando um esquema de manutenção do poder, como o PT fez, o Petrolão,
um dos maiores esquemas de corrupção de toda a história. Então tem que procurar, tem que ir lá no pormenor. Tem que ir lá no pormenor. E no pormenor, não é que você vai achar coisa errada necessariamente, mas você acha qualquer coisinha ridícula e superlativiza isso, logo isso se torna um crime aos olhos de alguns que vão receber essa informação repetida, destrói essa credibilidade, como eu já falei, e aí lá na frente vai se ver que não era nada. Aí a pessoa já está um pária, a pessoa já está limada da vida pública. É isso que eles estão tentando fazer. Eles morrem de medo da Michelle. Note a desonra dessa gente. Elas estão batendo na mulher, na esposa do cara. Estão mexendo com família. Não há limites para isso. E olha que ela não foi 1% do que é a Janja, hein? Que, como diria-se antigamente, se mete nos negócios do Estado. Michelle não faz isso. Ela se limitava a organizar orações, uma ação de caridade e tudo mais, agindo com muito bom senso, como uma primeira-dama que não foi votada. Ela estava cumprindo ali o papel de esposa, mãe da República, algo assim, né? Um simbolismo bonito de acolhimento, todo o seu trabalho com a linguagem inclusiva, era uma figura positiva. Eles têm que desmoralizar, discutir a manicure, discutir o que o coronel falava no WhatsApp com o outro. Vamos ser detalhistas? Vocês imaginem o que foi a troca de mensagem dos petistas no dia da votação do impeachment da Dilma? Alguém consegue fazer esse exercício de imaginação? Dos democratas do PT, né? Enquanto o Congresso votava? Sim, sim. Quando a líder do PT, presidente da República, o líder vinha a público, a grande imprensa em coletiva, chamar o Congresso e o Supremo de golpista, imagina o que não se articulou, o que não se conversou no WhatsApp da turma do PT, no grupo do Partidão. E alguém foi lá escrafunchar isso? Agora, não. São coisas do calor do momento, bobagens, pormenores. Não aconteceu nada e o país seguiu. Mas com o Bolsonaro não há esse tipo de coisa. A busca, a perseguição, ela é absolutamente implacável. E escreva uma coisa, esse pessoal não veio até aqui para parar. Eles têm o Bolsonaro e o seu grupo como o mal absoluto. Quando você combate o mal absoluto, você não precisa se autolimitar. Você já está numa ação virtuosa o suficiente para ir até o fim e fazer o que tem que fazer. É o que eles vão fazer em relação ao Bolsonaro, a Michelle, todo mundo que importa desse meio. A CNN, ontem, ela colocou uma manchete interessante, que o Google, só para dar um exemplo dessa história de mal absoluto e tal, o Ministério Público do Rio de Janeiro acusa o Google de atrapalhar as investigações sobre o assassinato da Marielle. Qual que era o mecanismo ali? Bom, o Bolsonaro, o bolsonarismo, as redes sociais, é o mal absoluto, nós precisamos fazer de tudo para controlar Big Techs e redes sociais. Para essa turma, qual é o bem absoluto? É encontrar o assassino da Marielle. É o caso Marielle, esse é o bem absoluto. Logo, qualquer coisa que atrapalhe isso tem que ser atacada, eliminada e tal. Então, quando você tem um adversário inconveniente, você coloca ele como atrapalha a questão do Marielle, ou coloca sob suspeita de participar de algo da Marielle e pronto, está criado um vilão, né? É um mecanismo de programação mental, de confusão mental que esse pessoal está usando. Importará, Paulo, desculpa interromper, mas importará quem mandou ou quem matou a Marielle se for algum inimigo, porque se for alguém aliado, vai perder importância de imediato. Se descobrir amanhã que foi alguém da centro-esquerda ou alguém da esquerda que produziu isso, né, aí o acaso nunca mais vai se ouvir. Se for um esquerdista ou um traficante do CV, da amigo dos amigos, um dessa turma aí a democracia está salva. Constantino, você quer fazer algum comentário? É isso, né? É chover no molhado. É a mesma história. E o Paulo toca num ponto, acho que importante aqui, que a gente não tinha trazido ainda. O desejo sádico, mas com uma finalidade política,
de humilhar, de pegar e expor em praça pública, tentar, né, levar ao ridículo, criar constrangimento. Isso é tática de gente que não vale nada. Nós estamos lidando aqui com comunistas. É muito importante que isso seja dito. Porque senão a gente fica dourando a pílula. Eu tenho lido bons textos de gente que eu respeito e admiro em veículos de imprensa que ainda restaram nessa ditadura comunista em curso no Brasil, mas muitos assim, façam um apelo à autocrítica dos ministros do Supremo, por exemplo. Não podemos mais estar nessa página. Não podemos. Isso beira a ingenuidade suicida. Né? O caminho é uma PEC aqui para conter o abuso, mas já não tem nada previsto na Constituição. Já são medidas anticonstitucionais, ilegais, autoritárias há muito tempo. Então, eu acho que eu não sei direito o que fazer, Manuel, para conter essa humilhação toda, essa perseguição toda, esse abuso todo. Mas uma coisa eu sei. Se a gente não partir da premissa correta, aí nós estamos lascados. Então a premissa é essa. Nós estamos lidando com um regime comunista que se inspira abertamente na Venezuela, em Cuba. E eles estão avançando bastante e humilhando os adversários. Obrigado, Consta. Peço para a produção colocar o outro vídeo do advogado do Bolsonaro. O presidente nem validou senha do cartão corporativo dele. O cartão corporativo do presidente, reitero aqui, jamais foi utilizado. De uma vez por todas, vamos separar isso. Os custos de logística, gasolina de aeronave, gradios de evento, segurança dele, comida dos asas, que são os seguranças mais afastados, as esquinas. Isso faz parte da logística. Tem um cartão corporativo só para isso. O cartão corporativo do presidente da República jamais foi utilizado. Agora eu passo para o Fernando Holliday. É isso que a gente está falando, né? Acho que esse ponto aí levantado pelo Paulo, pelo Constantino, é realmente importante, né? Essa coisa da realmente humilhação. Porque olha o grau da discussão que a gente está tendo que ter para encontrar, ou melhor, tentar encontrar alguma coisa de errado no governo. Você tem que ir na relação da primeira-dama com a sua melhor amiga e a relação da primeira-dama com o marido. E nas despesas, ou na tradição de como as despesas se dão dentro da família. Porque alguns vão tentar dizer, não, mas a Michele, ela usava o cartão da amiga para tentar disfarçar os gastos. Essa era uma prática dela desde 2011. Muito antes, mas bem antes do Bolsonaro sequer imaginar que chegaria à presidência da República. Olha isso. A gente tendo que discutir a relação entre o marido e a sua esposa e como se dá o gasto na família. Ah, porque o marido é pão duro, a mulher gosta de gastar, então para não pedir o cartão do marido, pega da amiga. Gente, é uma discussão sobre política, sobre um escândalo político ou um site de fofoca? Quer dizer, é realmente inacreditável. É a mais pura tentativa de realmente se humilhar o adversário. Não basta que ele saia da presidência da República. É preciso expor as suas vísceras. É preciso expor as suas contas pessoais. É preciso expor a sua relação familiar. Para que daí tente se tirar alguma coisa de errado. Que são ali alguns gastos de 80, 100 reais, um mês aqui, um mês acolá. E aí começa a queixar, mas foi o cartão corporativo. Aí vem a defesa do Bolsonaro, expõe as contas, o Van Garten até mostrou
ali uma planilha para os jornalistas com todos os gastos do Bolsonaro e se descobre, veja, que o cartão corporativo para os gastos do Palácio da Alvorada sequer teve a sua senha validada. Né? O cartão corporativo que se usou era o cartão de logística, né? de segurança, hospedagem, combustível dos carros oficiais, etc., do avião da FAB, à disposição do presidente da República, mas dos gastos do Palácio da Alvorada, que é o que se acusa, que ele teria extrapolado nesses gastos, sequer foi utilizado. Então, o real escopo do que poderia vir a ser um escândalo sequer existe. É tudo uma grande piada digna de um site de fofoca. E dos piores. Obrigado, Holiday. Eu quero passar para o André Quito. Eu quero aqui informar, acabei de saber faz menos de 10 minutos que cassaram o mandato do Dallagnol. O TCE cassou o mandato do Deltan Dallagnol. Infelizmente é essa a notícia que temos para dar aqui. Paulo Martins, tá acompanhando esse caso, Paulo? Nem tanto. Sou aqui também, fiquei assustado com isso. Não conheço a fundamentação do processo, nem da acusação, então não vou falar em termos jurídicos, prefiro ler. Mas o espírito do tempo nos faz desconfiar. Fiz uma pauta aqui agora. Eu estou falando com tristeza, tá? O Deltan vinha fazendo um baita trabalho na Câmara. O Deltan vinha fazendo um trabalho de oposição ao governo, vinha usando o holofote que ele tem para colocar algumas questões bastante importantes. E aí agora tem a sua inelegibilidade, né? Ele vai ficar por 8 anos fora, sem poder disputar a eleição, tem esse mandato interrompido, há uma alteração toda, inclusive na bancada do Paraná, e por mais que talvez tenha fundamentação jurídica, eu não sei, não conheço o processo dele, tudo que a Justiça vem fazendo, especialmente o TSE, faz com que ninguém confie na decisão. Quando ninguém confia numa decisão, você está aí dizendo o seguinte, olha, o poder arbitral não é mais confiável, então lei do TACAP. O que esse pessoal está construindo, aí eu não estou falando só sobre o caso do Deltan, de forma mais ampla, é a destruição da construção civilizacional. Negócio delicado. Eu já sou solidário ao Deltan pelo que aconteceu hoje, eu vou procurar saber, ler o voto e tal, para não falar bobagem. Mas, de certa forma, não surpreende, né? Obrigado, Paulo Martins. Vai, André. Vou ler rapidamente a matéria aqui que saiu na UOL. O plenário do TSE decidiu hoje, por unanimidade, derrubar o registro de candidatura e cassar o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos PR, que coordenou a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba. A cassação foi decidida com base na lei de ficha limpa. Realmente é isso. Acabou de acontecer. Rodrigo? Ele era acusado de o que eu posso comentar, né? Mas eu não sei os pormenores. Gente, vamos de novo aqui tocar real. Sem dourar a pílula, sem botar uma peneirazinha, né, no sol. Vamos tocar real. Eles vão perseguir toda a oposição. Eles vão perseguir. Todo o regime comunista fez isso. Todo o regime comunista. Eu estudei o suficiente de história para saber. E no Brasil nós temos exatamente isso em curso. Um regime comunista se instaurando. Então, eles vão perseguir, eles vão dar recado. Não pode ser oposição, não pode ser uma voz tão ativa. Parlamentares que estão achando que vão resistir a esse comunismo arbitrário, nefasto, dentro da legitimidade do parlamento, é bom começar a se dar conta de que não precisa ter cometido crime, de que existe duplo padrão, de que existe um salvo-conduto para a turma deles, né? E que pro lado de cá, da oposição, não é preciso ter feito nada, porque eles não vão, depois de procurar muito pelo em ovo, se eles não encontrarem, eles vão desenhar um pelo. Então está muito claro o que está acontecendo com o Brasil. Está muito claro. É aquela velha máxima, né? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. No Brasil de hoje aos amigos
tudo, né? Muita torneira aberta do Estado, muito esquema, empreiteiro que tinha planilha de corrupção sendo mencionado por ministro Supremo como fonte de absurdo da Operação Lava Jato. Aos amigos, tudo. Festa regada a muita lagosta e vinho caro. E aos opositores, e aos decentes que restaram nesse país e que ousam erguer a voz contra a indecência, a punição, independentemente de qualquer crime cometido. Obrigado, a lei você... que está na cabeça do Todo-Poderoso. Né? Vai lá, André. André quer dar mais um recado? Segundo a matéria da UOL aqui, foram por 2 motivos a cassação. O primeiro é que em novembro de 2021, quando pediu exoneração do Ministério Público Federal, ele respondia a reclamações administrativas que poderiam resultar em sua demissão. O outro motivo é que Dallagnol foi condenado pelo Tribunal de Contas da União em um processo que avaliou o pagamento de diárias a procuradores da Lava Jato. Fernando Holliday. O André ele já adiantou o que eu estava presumindo, né? As questões administrativas eu não estava por dentro, mas havia essa condenação aí no TCU. Foi um caso, assim, realmente, de novo, vou usar a palavra surreal. A Lava Jato havia recuperado bilhões de reais para o Brasil. E havia um questionamento no TCU, cujo relator era o Bruno Dantas, se eu não me engano, que dizia que, vejam vocês, os procuradores da Lava Jato gastaram demais com hospedagem. Era esse o questionamento, porque precisavam viajar, tinham audiências em vários estados, etc. E aí se questionou que essas quantidades de viagens estavam exageradas. E aí, um procurador, ou vários procuradores que conseguiram recuperar bilhões de reais, acabaram condenados porque gastaram 10, 20, 30 mil reais em um conjunto de hospedagens e viagens para o exercício da profissão e para o exercício da investigação. E não é de hoje que a gente sabe que o Deltan já era perseguido no MP, ali pelos seus colegas, com vários processos administrativos, desde que a Lava Jato começou a entrar em derrocada. E agora nós percebemos que a vingança foi mais longe ainda. Perseguiu ele até o seu mandato, agora com essa decisão do TSE. E é curioso, no mínimo, claro, não olhei os detalhes da decisão e a fundamentação jurídica, nem vou entrar muito nesse aspecto, mas é curioso que até agora o TSE tenha justamente prejudicado chapas que são oposição ao PT. Pelo menos até o momento deste Braddock, nós não vimos no noticiário nenhuma cassação de chapa de partidos de esquerda, nenhuma cassação de mandato de parlamentar de esquerda por parte da Justiça. Hoje nós tivemos isso em relação ao Dallagnol no TSE, mas também tivemos lá no TRE do Ceará a cassação de toda a chapa do PL, que forma o bloco de oposição ao governo do PT. E tem lá somente 4 parlamentares nesse bloco de oposição. E, curiosamente, com a cassação da chapa, que inclui, inclusive, o deputado estadual mais votado do Ceará, que é o Carmelo Neto, com a cassação dessa chapa, os mais beneficiados são justamente parlamentares da base do governo do PT, que vão assumir essas vagas, né? E aqui, no caso do Dallagnol, nós temos a retirada simplesmente de um dos maiores símbolos da Operação Lava Jato, que tanto incomoda o presidente da República, que não esqueceu a Lava Jato até hoje, não esqueceu a Força Tarefa até hoje e não esconde de ninguém que quer se vingar. E, claro, entre os adversários de Dallagnol também está um dos ministros mais influentes do STF, o senhor Gilmar Mendes, que não esconde também o seu desprezo por Dallagnol e todos os seus colegas. É curioso que alguém que tem adversários tão grandes e tão poderosos esteja sendo caçado nesse momento. Obrigado, Holliday. 21 horas e 11 minutos do horário de Brasília.
A Petrobras anunciou nesta terça-feira o fim da paridade internacional de preços do petróleo e combustíveis derivados. A paridade de importação de preços, que alinha os preços locais aos internacionais, foi adotada durante o governo Michel Temer. Eu quero convidar agora Rodrigo Constantino. Anselmo, eu falei disso um pouquinho antes, en passant. É uma medida absolutamente previsível, né? Menos os tucanos de mercado, que eles estão com medo. Eles fizeram L para salvar a democracia, votando num bajulador de todos os piores tiranos do planeta, que saqueou o país com a sua quadrilha no passado, e achavam que ia vir uma frente ampla, moderada e responsável, e que ia respeitar a economia de mercado e tudo mais, né? Tem alguns que ainda não deixaram cair a ficha. Estão fazendo um certo malabarismo para dizer assim, não, o Fernando Haddad virou o fiador da responsabilidade. Assim, o que eu tenho para falar sobre isso? A Petrobras é a maior vaca leiteira que existe de todas, que o PT olha com uma ambição desmedida, né? Com um olhar de desejo profundo. No passado, levou o petrolão, levou o endividamento de centenas de bilhões, a empresa quase quebrou, né? E olha que o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo com lucro. O segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo com prejuízo. É muito dinheiro, né? Então, é óbvio que é uma medida populista, demagógica, que vai custar caro para o país, para os mais pobres, mas nesse primeiro momento tem tanta gente ignorante, alienada, que isso aí, abrasileiraram o preço, agora cortamos o elo com dólar, fala o Randolph, saltitante. E aí a turma aplaude. Todos aqueles que vão pagar o pato. Dá quase pena. É como ver aquele suicídio coletivo, sabe, dos bichinhos, daqueles roedores, os lemmings, e um copia o que o outro está fazendo e vai todo mundo pulando do abismo, né? Mas vão pulando comemorando, né? Agora sim, chupa, né? É uma commodity. O preço do trigo também é dolarizado, porque é uma commodity. Ou seja, é um bem tradable, equivalente, negociado no mundo inteiro. Não dá para abrasileirar sem sacrificar a lei de oferta e procura do mercado. Isso significa que alguém vai pagar a conta se acontecer alguma coisa, se tiver um choque de petróleo e a Petrobras ignorar a realidade do mercado no mundo todo. Quem vai pagar a conta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem, né? Paulo Martins. Responde, responde o Rodrigo aí. É incrível. Quem vai pagar a conta? Sempre, né, o pessoal que sonha com picanha, o pessoal que sonha com cervejinha. Acaba pagando a conta e tal. Mas o pessoal gosta de uma ilusão, gosta de viver. Se o Rodrigo vai tentar explicar isso aí para qualquer pessoa, eu quero, pô, que cara chato, deixa eu encher meu tanque mais baratinho aqui. É assim, um pensamento imediatista, medíocre, precário, horrível. Né? O cara não esquece que nós já passamos por isso. Esse filme já passou no Brasil. Passou na sessão da Dilma. Como é que ele terminou? Conta, adianta o fim para o pessoal novo que está nos acompanhando pelo YouTube. A Petrobras sendo a empresa mais endividada do planeta. Foi assim que terminou. Porque ela vai bancar um preço, vai inventar um preço dela, ela está ignorando o mercado. Eles ficam falando esses termos, fim da paridade e tal. Resumindo, ela está ignorando o mercado e tentando criar uma condição própria. Ora, por que não o pessoal que produz soja não vende a soja por um preço inventado aqui no Brasil e para com esse negócio de paridade internacional também? Por que nossas minas de ouro não vendem ouro aqui internamente por um preço mais baixinho, né, do que o preço que está sendo praticado lá fora? Porque é ridículo, né? Pois é, mas para o petróleo dá, né? Sabe por quê? Porque eu preciso encher o tanque, então eu preciso me iludir um pouco. Então, essa é a condição do psicológico coletivo no Brasil. Aí o PT vai trabalhar com isso, a imprensa amestrada vai aplaudir, com muitos testemunhais de comunicadores falando das belezas da Petrobras. Pode anotar mais uma desta noite. Né? E vão tentar criar esse ambiente de ilusão. E aí, como todo regime comunista faz, arruma um inimigo externo, um sabotador da pátria, uma outra coisa assim, e vai enrolando, vai criando os seus dependentes.
até ir eliminando toda a oposição, e aí depois quem está descontente fica descontente, nada vai acontecer, porque a expectativa, a possibilidade de mudança de poder, ela foi esgotada, né? A finalidade aí não é o bem comum, não é liberdade, não é felicidade, não é desenvolvimento, é apenas manutenção de poder. Se precisar arrebentar a Petrobras para isso, eles vão arrebentar. Obrigado, Paulo. Fernando Holliday. Eu acho que o Constantino e o Paulo já explicaram bastante aí as consequências, né, que uma hora virá, mas eu acho que isso também é uma demonstração, aliás, a explicitação de um diagnóstico interno do governo, que é a sua popularidade. A gente, acho que estava até na pauta aqui, se eu não me engano, a gente viu recentemente um artigo da Mônica Bergamo, sempre com notícias muito úteis, falando como o Lula está triste nesse governo, que está difícil de governar e não é o paraíso que ele teve lá atrás nos seus 2 primeiros mandatos. Isso, claro, devido à relação dele com o Congresso, que agora finalmente tem uma oposição de verdade, também devido à dinâmica das redes sociais, que faz com que o povo interaja muito mais e saiba dos erros do governo muito mais rapidamente e exerça também o seu poder de cidadania de forma muito mais contundente, mas também por conta dos seus índices de popularidade. O Lula não sabe o que é governar com baixa popularidade. Ele assumiu a presidência da República em um momento em que a economia nacional e internacional estava nas alturas, né? E agora o cenário é completamente outro, diferente. Então, ele precisa de diversas políticas populistas para tentar recuperar essa popularidade. E daí que vem esse desespero da mudança da política de preços, que, claro, também não é uma novidade, afinal de contas, ele já tinha adiantado lá nas eleições. Obrigado, Holliday. Eu quero aqui, rapidamente, até falar com o nosso amigo Paulo Martins, que estará com a gente quinta-feira aqui em Cuiabá. Agradecer, ele tem um compromisso agora. Mais uma vez, obrigado, Paulo Martins. Obrigado pela ação, meus queridos. Uma honra sempre estar com vocês. Quinta-feira aí em Cuiabá. Não vai estar frio em Cuiabá, né? Não, tá calor, muito quente. Pode vir preparado com Então, regata. Tá bom. Com Deus, tá? Deus abençoe, meu Trabalho amigo. a todos. Um abraço, tamo junto. Deus abençoe, meu irmão. Vamos lá, 21h18, estamos quase chegando a 21h19, vamos para mais uma pauta de hoje. O ator José de Abreu fez críticas ao agronegócio nacional no último fim de semana. Sem apresentar dados ou maiores embasamentos, o ex-contratado da Rede Globo de televisão acusou o setor de invadir terras e matar indígenas. Abre aspas, quem invade terras eu acho que é o agro, fecha aspas, disse o ator ao participar de evento promovido pelo MST em São Paulo. Fernando Holliday. Cada coisa que a gente escuta. Eu não sei se esse cara tava Se esperar, falando sério, né, Holliday? Pois é. Bom, mas assim, não tem o menor embasamento o que ele está falando. Aliás, é algo que eu sempre gosto de repetir, e é quase um mantra, é que se há um setor que combate a fome nesse país, é o agro brasileiro. Porque o agro, ele, com seu desenvolvimento científico, tecnológico e com seus grandes investimentos para cada vez mais produzir mais em menor quantidade de terra, ou seja, num espaço menor, você acaba barateando o custo da comida. E por isso, cada vez mais pessoas vão passando menos fome, ou seja, vão tendo mais acesso a alimentos. E a regra no agro é, como eu acabei de dizer, produzir mais em um espaço menor. Portanto, não faz nem sentido esse raciocínio torpe dele de que é o agro que invade terras. Aliás, nem seria positivo para a imagem do agro brasileiro isso, porque para você continuar tendo boa relação com os outros países no exterior, para você continuar tendo investimento externo também no agro brasileiro, é preciso que haja uma boa imagem do agro. E uma boa imagem significa preservação do meio ambiente, preservação de terras, etc. Por isso que essa acusação de que o agro aqui desmata
o agro que quer destruir a Amazônia também, acaba não fazendo o menor sentido. Bom, mas isso que o Zé de Abreu aí expôs de maneira muito torpe, eu diria até engraçada, é uma visão que agora a ex-chefe dele, a ex-casa dele, a Globo, está tentando passar com essa nova novela. Acho que vocês já até chegaram a comentar aqui em outros Bradox, que é justamente essa ideia do agro como grande vilão, os invasores de terra como os defensores da agricultura familiar, como se fosse um negócio útil, como se fosse um negócio presente e cotidiano na vida dos brasileiros, coisas que não é. E você tem aí uma demonização de todo aquele que tenta produzir e seguir nesse setor, né? É o que a novela está tentando fazer agora na dramaturgia e é o que o jornalismo da Globo já fazia há muito tempo. Infelizmente, essa é a regra no Brasil. Tentar punir e tentar demonizar aquele que verdadeiramente produz e aquele que verdadeiramente gera riqueza. Obrigado, Holiday. Rodrigo Constantino. Bom, primeira coisa que eu tenho a dizer é que é muito triste ter que comentar qualquer coisa que saia da boca desse sujeito. Né? Mas eu entendo que tenha criado a pauta e vou além. É útil. É útil porque se fosse a cabeça oca, desmiolada de um ator mequetrefe qualquer, vai lá, né? Não era notícia. Era conversa de botequim. Só que essa é a mentalidade vigente no atual governo. E aí vem a relevância do fato. Esse é um governo que vem declarando guerra ao agronegócio. Tratado como fascista, com clima de vingança, né? Como se fossem criminosos, e que vem ajudando, defendendo os criminosos invasores do MST. Então é um governo que tem lado, quer o diálogo, né, do invasor e do invadido, mas no fundo, nem isso quer. Isso é uma falácia, né, um disfarce. Na verdade, tem lado e não é o lado de quem trabalha para garantir o sustento alimentar de quase 1 bilhão de pessoas no planeta. É o lado dos criminosos que invadem para pilhar. Então, meus caros, fazer o quê? Alguma coisa disso aí era surpresa mesmo para quem fez o L? Pelo amor de Deus, vamos acordar. O Brasil está na mão de comunistas. Comunistas. Obrigado, Constantino. Antes de passar para o Manuel Carlos, quero pedir a você que está nos assistindo agora, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o badalo das notificações. Eu quero pedir para vocês, para quem não se inscreveu, se inscreva para a gente chegar em um certo número hoje, para a gente anunciar daqui a pouquinho o Manuel Carlos. É difícil eu perder um pouco da paciência, acho que muito raro aqui no Bradock. Acho que uma vez só que eu me cedi um pouquinho nos comentários. Hoje talvez seja uma das... Eu não sei se é burrice, ignorância ou má fé, né, do ator. Hoje, nós temos que deixar bem claro, e às vezes até aquela pessoa que ama alimento orgânico, que adora falar em sustentabilidade, se não fosse o agronegócio brasileiro em especial, não haveria tecnologia suficiente nem para existir o alimento orgânico. Porque várias doenças no campo, doenças que acometem a plantação, foram erradicadas ou totalmente ou quase na sua totalidade controladas graças ao agronegócio. Por quê? Porque eles investiram tão intensamente em tecnologias, em defensivos agrícolas, que muitos sentem ofendidos em utilizar o termo agrotóxico, mas é o agrotóxico mesmo. Esse que não é ruim, é bom. Por quê? Porque ele protege a plantação e graças ao agrotóxico você tem alimento na sua mesa. Agrotóxico não é para matar o ser humano, é para matar as pragas. Né? É para salvar o ser humano, para que alimento chegue à sua mesa. Então esse tipo de informação é tão distorcida a ponto de pessoas como o Zé de Abreu, aí eu não sei se é por ignorância, né, por má fé, ou até ingenuidade, que aí a gente tem que ouvir uma situação dessa. Mas, aproveitando o gancho e esclarecendo que você que adora alimento orgânico, você que
tem alimento na sua mesa chegando e a um custo mais baixo, é graças ao agronegócio, graças às tecnologias e ao alto investimento feito pelo próprio agronegócio. E principalmente o agrotóxico. A gente prefere muito falar em defensivo agrícola, mas o agrotóxico é bom. Por quê? Porque ele controlou ou erradicou diversas doenças que ocorrem nas plantações, para que hoje nós tenhamos uma alimentação boa, que nós tenhamos inclusive o orgânico. Porque se não houvesse, certamente a erradicação de muitas doenças do campo, não existiria a menor possibilidade de existir o alimento orgânico. Não chegaria na nossa mesa, né? Não, no alimento orgânico você ia plantar, mesmo com aqueles defensivos que eles utilizam sem os agrotóxicos, eles não iam prosperar. Terra, não iam prosperar, porque as pragas iriam chegar, iam devastar e acabar. Não existiria alimento orgânico se não fosse o agronegócio brasileiro. Obrigado, Manuel. André? Vamos falar de coisa boa, porque falar da lhama cuspideira é complicado, né? Anselmo, chegamos aos 30 mil inscritos agora no canal. Eu queria anunciar isso aí, eu tô aqui, ó. Passei sua vez. Chegamos, gente, é o número que eu falei agora há pouco, que eu queria falar. A gente tá muito feliz com a bênção de Deus, primeiramente o trabalho. André, Manuel, eu sou o mediador do programa, o Rafael, o Misael, toda a família Bradock. Continua, André, desculpa te cortar aqui, eu queria anunciar os 30 mil inscritos. Eu só queria passar a sua vez mesmo. E agradecer o público, né? Muito obrigado pela audiência. Agradecer o engajamento. O compartilhamento. Isso. Agradecer também aos nossos comentaristas que compartilham, que falam do Bradock. Hoje mesmo, né, agradecer ao Rodrigo Constantino, que muitos desses seguidores que chegaram agora foi pelo Constantino. Ele mesmo postou, num dia que não é um dia bom. Num dia não foi um dia muito agradável para o Constantino, mas ele postou inclusive no Twitter, já deu um engajamento altíssimo. Obrigado ao Holiday, que sempre está compartilhando. O Paulo Martins, o Paulo Figueiredo entrou entrando, né, chegou chegando. Ele fala do Bradock praticamente de nas segunda a sexta. Também, né? Ele está no Bradock só às segundas e às quintas, mas ele fala do Bradock todos os dias. Hoje, inclusive, numa live rápida que ele entrou, inclusive para falar do Constantino, ele lembrou do Bradock, pediu para a galera seguir o Bradock. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte dessa família. E o Bradock está crescendo rápido, está surpreendendo a todos nós. E aqui, evidente que todos vocês, Constantino, Holiday, os nossos telespectadores, né? Todos fazem parte dessa família, todos fazem parte desse crescimento. Já quero te interromper, Manuel, porque queria mandar um abraço também ao Andrei Blanco, nosso comentarista aqui do Bradock Show, que está nos assistindo neste momento. Andrei, muito obrigado também. Quinta-feira, o Andrei Blanco, Paulo Martins desembarcam em Cuiabá, rumo a Nova Mutum. Na sexta-feira, Ricardo Salles também desembarca aqui em Cuiabá, rumo a Nova Mutum. Bradock será Estaremos lá, né? Todos reunidos, a família Bradock, parte da família Bradock, e 3 comentaristas nacionais conosco aqui em Mato Grosso. Lembrando, vou falar o Constantino. A gente vê o que ele passou hoje, vem passando, os humilhados serão exaltados. Eu quero agradecer Rodrigo Constantino, Fernando Holiday, Manuel Carlos, muito obrigado, Deus abençoe todos nós aí, André Quito, obrigado também. E até a próxima, se Deus quiser. Rodrigo, as considerações finais. Eu ia passar agora. Opa. Hoje o Rodrigo que vai... Não, é isso, é tão triste falar do que está acontecendo no Brasil hoje. As considerações finais é a seguinte: vamos ver se agora cai a ficha de alguns isentões. Vamos ver se cai a ficha de alguns isentões. O senador Moro foi lamentar de forma estarrecida a notícia no Twitter. Eu tenho uma perguntinha para o senador Moro. Posso fazer aqui antes de acabar? Pode. Claro. Por que o senhor saiu do governo da forma que saiu, senador, e depois elogiou ministros supremos, já com tanto abuso? É parte do problema, como tantos isentões que nos trouxeram até essa situação. Obrigado, Holiday. Obrigado, Constantino, mais uma vez, Manuel. Eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo até agora aqui, ó, 1.900 pessoas. Antes de sair, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e também ative o badalo das notificações. Agora eu quero passar as considerações para o Fernando Holiday, rapidinho. E aí a gente já encerra. Isso. Só agradecer mesmo e dizer que, infelizmente, eu tenho que concordar com o Constantino, viu? Já fui muito fã do Moro, mas haja erro com uma pessoa só.
Até mais. Holiday, muito massa a tatuagem que você fez. Você viu que eu te mandei um direct lá com uma oração. A cruz, Valeu, a obrigado. cruz sagrada de São Bento. Gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu like, ativar. Vai rapidinho aí, ó. Ei, antes de sair, se inscreve aí. Deixa o like aí, ative o badalo das notificações. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 20 horas do horário de Brasília. Uma boa noite a todos, Deus abençoe cada um e até amanhã.